E aí, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou de volta com mais um vídeo legal aqui sobre Python para vocês. Hoje a gente vai aprender como é que se escreve num arquivo para ser lido no Excel. Então a gente vai escrever em um Excel alguns dados e depois a gente vai abrir isso para ver se está formatadinho, se está certo e poder trabalhar com esses dados no Excel. Para fazer isso, a gente vai usar o exemplo do vídeo passado, que é isso aqui que a gente implementou, que é para poder consumir essa API da ViaCep e trazer uma lista de CEPs para a gente. Então eu vou usar isso aqui como se fosse um módulo, né? Até estou na mesma pasta aqui do consumindo API, que foi que a gente criou no vídeo passado. Então eu vou usar esse viacep.py como se fosse um módulo ali, importando só esse pega endereço de dentro dele, para a gente poder utilizar no exemplo de hoje. Antes de começar, lembra aí de já deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com os amigos e deixa um comentário aí também falando sugerindo, né, novos tópicos aí que vocês queiram ver no futuro aqui no canal, beleza? Então vamos lá. Bom, o que a gente vai fazer basicamente é pegar uma lista de CEPs, pegar os endereços desses CEPs e salvar isso numa planilha de Excel. No nosso caso aqui a gente vai usar o formato CSV, que é mais padrão, dá para levar de Excel. No meu caso aqui eu tenho o LibreOffice instalado, né, porque eu estou no Linux, então dá para abrir no LibreOffice, no Excel, no Google Sheets, dá para abrir em qualquer lugar, né? Então fica mais tranquilo, dá para importar em alguns sistemas também, é um padrão bem tranquilo, um padrão aberto. Então vamos criar aqui um novo arquivo e eu vou botar um nome, sei lá, com o nome exporta CSV, acho que aqui está ok. .py, beleza? Então, agora o que a gente precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente precisa importar uma lib do Python que se chama CSV, de fato, né? A gente vai trabalhar com CSV, então ela se chama CSV, tá? Depois disso, eu vou ter uma lista de CEPs que eu vou criar aqui e eu preciso chamar o método que está dentro ali do ViaCep, na verdade o método não, porque isso não é uma classe, né? Mas a função pega endereço, que vai trazer para mim de fato o endereço lá da API da ViaCep. Então aqui eu preciso importar aquele cara ali. Então como é que eu faço para importar só uma função de dentro de um módulo, de um arquivo, né? Então eu posso fazer um from ViaCep, né, que é o meu arquivo ali, import. O Copilot já até entendeu o que eu queria fazer, o import pega endereço, que é a função que está lá dentro. Então, beleza. Agora aqui embaixo eu vou criar uma lista de CEPs, legal. Deixa eu ver o que ele me sugere aqui. Ó, esse CEP aqui é o que a gente usou no exemplo. Eu vou botar mais alguns aqui dentro. Deixa eu ver se o Copilot vai me sugerir. Ah, vai. Beleza. Vamos botar alguns aqui só para ter algumas linhas de dados lá no Excel no final dos testes aqui da implementação. Beleza, acho que tá bom. Aqui eu vou finalizar a lista. Então eu tenho essa lista de CEPs. Agora eu preciso chamar essa função passando cada um desses CEPs para poder pegar um endereço e salvar esse endereço na memória, né? Montar uma lista de endereços a partir da lista de CEPs. Para isso, primeiro eu vou criar aqui uma lista chamada enderecos, né? Vai ser uma lista vazia a princípio, né? Eu ainda não tenho endereço nenhum. E agora eu vou fazer um for, eu tenho que iterar sobre esses CEPs aqui, passando um a um para essa função, pegar o resultado dessa função e salvar dentro dessa lista. Então, vamos fazer um for CEP in lista CEP, já até fez ali, ó. Então CEP in lista de CEPs. Aqui que eu vou fazer? Eu vou pegar endereço, que é a lista, e vou fazer um append. O append é um método que já existe, é uma função que já existe na lista, aqui no Python, que é para eu poder adicionar mais um item dentro dessa lista, né? Então eu faço um append. Então, o que eu estou fazendo aqui? Endereços, que é a lista que no momento está vazia, ponto append, e dentro dos parênteses do append eu estou chamando a função que a gente importou lá da aula passada, passando o CEP, que é esse CEP que está vindo aqui no for. Então esse for vai passando de um em um aqui. Então, quando ele chegar aqui e pegar um CEP, ele vai vir, vai passar para dentro dessa função CEP, essa função vai me retornar um endereço, e esse endereço vai ser apendado, né? Ele vai ser somado aos outros que estão nessa lista de endereços aqui. E no final desse processo, eu vou ter uma lista com vários endereços. Então, eu vou dar um print aqui, só que eu não vou usar o print agora, eu vou usar o pprint. É uma outra lib do Python que ela deixa o print formatado de uma maneira um pouco mais bonita. Então, eu vou importar ele só para fazer isso, depois a gente retira.
Na verdade eu vou usar o from mesmo, então from pprint. Isso eu não preciso instalar, ele já vem por padrão, então é só fazer o from pprint import pprint. E aqui embaixo, em vez de fazer print endereços, por exemplo, eu só vou botar mais um P aqui do pprint, né? Então, pprint. Vamos executar isso aqui para ver se tem algum erro até aqui, ou o que ele já está trazendo. Eu já tenho o export CSV, legal. Vamos executar. Ó, ele me trouxe uma lista, tá vendo, de endereços. Então ele pegou cada um daqueles CEPs, ó, o primeiro está aqui, o segundo está aqui. Então ele foi pegando cada um daqueles CEPs que eu coloquei na lista ali, buscou na API qual era o endereço o endereço completo daquele CEP, né? E foi appendando, né? Foi adicionando nessa lista, tá vendo? A lista começa aqui, aí você tem um monte de objetos aqui, na verdade dicionários do Python, né? Que são os endereços. E aqui no final tem a finalização da lista, né? Então aqui eu já tenho os endereços que eu quero. Então agora o que eu preciso? Preciso pegar essa lista de endereços e salvar no arquivo CSV para eu poder processar mais tarde. Seja lá por que motivo eu queira fazer isso, eu vou ter um CSV eu vou ter um Excel, né, um arquivo CSV que pode ser aberto no Excel com todos esses endereços. Para isso, eu tenho que primeiro criar um arquivo, né, eu vou criar aqui na própria raiz, né, então ele vai adicionar um arquivo aqui e depois usar essa lib de CSV aqui do Python para poder trabalhar nesse arquivo, para ele ficar no formato que o Excel vai conseguir ler. Então, para isso eu vou usar um cara no Python chamado with, né? Então, with open, ele já está até me sugerindo alguma coisa aqui que é mais ou menos o que eu quero, né? A gente só vai fazer algumas pequenas correções. Mas o que é esse with, né? Sempre que você abre um arquivo no Python, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó, pegar esse open e fazer isso aqui, ó. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que ele vai abrir um arquivo e vai referenciar para arquivos. Então é a mesma coisa que para arquivo, né, no singular. Então é a mesma coisa que eu fizesse isso aqui, ó, arquivo igual a open. Isso aqui faz basicamente a mesma coisa que isso aqui, com uma pequena diferença. Se eu fizer dessa forma, dessa linha 21 aqui, quando eu terminar de trabalhar no meu arquivo, eu tenho que fechar esse arquivo manualmente. Então, se o meu programa der algum erro, então vamos dizer que aqui eu tenho um for aqui que vai escrever linha a linha dentro desse arquivo, né? Então, vamos dizer que em alguma dessas linhas aqui ele quebrou por algum motivo. Pode ser por causa do encode que estava errado, aí veio um acento, ele não soube como tratar, ou algum dado que faltou, alguma coisa que eu não informei, etc. Ele quebrou e parou de escrever nesse arquivo, né? Ele quebrou o programa parou de executar. Esse arquivo aqui eu não vou ter fechado ele, então eu posso ter alguns problemas se eu quiser ainda assim utilizar esse arquivo, ou de uma próxima vez que eu for abrir esse arquivo, eu posso corromper ele, inclusive. Então esse aqui não ele é um método mais simples, mas você tem que se atentar para fechar, né, sempre no final, e se ocorre algum erro no meio do caminho, pode acabar acontecendo de eu corromper um arquivo sem necessidade. Então para isso existe esse with. Nesse caso aqui, se acontecer algum erro no meio do caminho ou acabar o script realmente, o programa finalizar com êxito, de toda forma o próprio Python vai fechar esse arquivo para mim e aí não corre o risco de eu corromper ele. Mas vamos lá. Então aqui aqui o Copilot que me sugeriu isso, né? Mas basicamente eu estou abrindo um arquivo e aqui eu estou dizendo qual que é o nome desse arquivo e eu estou passando um modo de abertura aqui que é o W. Se você pesquisar no Google por Open, do Python, você vai ver que existem vários modos aqui, né? Tem várias letrinhas que você pode indicar aqui no modo para abrir um arquivo. Nesse caso eu estou passando o W. O que o W significa? Significa que se esse arquivo não existir ainda, aqui na pasta do projeto, né, ele vai criar isso para mim. Se ele já existir, ele simplesmente vai abrir. Se não existir, ele cria, certo? Tem uma outra opção que eu gosto de passar aqui, que o Copilot não sugeriu, que é do encoding. Só para, como o nosso alfabeto ele tem acentos, então passando o encode aqui, eu já resolvo um possível problema aí de eu inserir alguma palavra com acento, e aí quando eu abrir lá no Excel, essa palavra aparecer quebrada, ou com um caractere estranho no lugar do acento. Então aqui a gente passa um UTF-8, né, que é o nosso padrão aí de caracteres, que vai conter acentos, certo? Aqui o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o CSV,
e um dictWrite. Por quê? Porque eu vou escrever dentro desse CSV, só que eu vou mandar para essa função algo no formato de um dicionário do Python. Então, por isso esse dictWriter aqui. Então, ele vai escrever dicionários, né, dentro desse arquivo no formato CSV. Aí aqui, como primeiro parâmetro dessa função aqui, dictWriter, eu tenho que passar o próprio arquivo que eu abri, que é esse que está aqui em cima. Então, eu estou passando ele aqui. Depois, eu posso passar um field names. Esse field names ele vai ser o cabeçalho do arquivo, né? Então, quando você abre lá aquela primeira linha lá, onde tem o cabeçalho, vai ser esses nomes que eu defini aqui. Eu posso definir os nomes que eu quiser aqui, esses nomes vão ser lá, vão estar na primeira linha, né? Tem mais algumas coisas que são interessantes de se passar aqui. Por exemplo, o delimiter. Aqui, ó. Delimiter é como que o CSV que está sendo gerado vai delimitar as células, né? Que depois isso aqui vai ser aberto no Excel, que isso vai virar uma planilha. Então você tem as células e o que vai no arquivo que vai ser gerado de CSV, o que vai demarcar o espaço entre uma célula e outra, né? Na verdade, a divisão entre células. Nesse caso aqui, eu estou escolhendo o ponto e vírgula. Poderia ser vírgula, poderia ser outro caractere. Por padrão, eu gosto de manter ponto e vírgula, não costuma me dar problema em nenhum Office da vida. Então vamos manter ele. Outra coisa interessante que a gente pode passar aqui é o Line Terminator. Esse Line Terminator, ele é o que acontece, né? Que caractere que vai ser inserido quando terminar uma linha. Então eu vou inserir, por exemplo, o CEP, ponto e vírgula, o logradouro. Então quer dizer, o CEP vai estar em uma célula, o logradouro em outra. Depois complemento, bairro, assim por diante até o F. Depois do F, eu tenho que quebrar uma linha, né? Eu tenho que vir para a linha de baixo e voltar, inserir CEP de novo, logradouro, etc. Então, depois desse F, automaticamente esse dictWriter vai inserir um _n para a gente não precisar se preocupar com isso, né? Então, aqui ele já deixa automático. Depois disso, eu chamo o scriptor, que é essa variável que eu associei o CSV dictWriter que a gente acabou de criar. Então, eu chamo o scriptor .writeHeader. Né? O que isso aqui vai fazer? Ele vai escrever, de fato, o cabeçalho no arquivo. Né? Porque aqui, ó, se vocês repararem, eu tenho um for que ele vai pegar cada um dos endereços que eu tenho aqui nessa lista, que a gente viu agora há pouco, e vai começar a escrever linha a linha dentro desse arquivo. Só que se eu tirar essa linha daqui, ele vai, de fato, escrever o arquivo, só que esse arquivo vai ficar sem cabeçalho, né? E aí fica meio estranho, né? Eu abrir um arquivo no Excel que ele não tem o cabeçalho lá em cima dizendo o que cada coluna é, né? Apesar de que, como é endereço, um dado conhecido, eu vou conseguir adivinhar o que é cada coluna ali, mas é sempre bom a gente já deixar padrão, né? Já deixar ali. Possivelmente você pode ter alguma função para isso aqui, algum arquivo que você vai escrever com algum dado diferente, aí você pode escrever já o cabeçalho para quem abrir esse arquivo depois saber que dado está em cada coluna lá. Então esse cara aqui escreve o cabeçalho. Depois eu tenho o for, né, que de fato ele vai iterar sobre cada endereço que tem nessa lista ali e vai escrevendo, como eu disse, linha após linha, cada um desses endereços. Aqui, como eu tenho uma lista de endereços ali, se eu pegar aqui, ó, no exemplo, se eu pegar um dos endereços, por exemplo, ó, a gente vai ver que eu tenho bairro, CEP, complemento, DDD, tem um tal de GIA, um número do IBGE, localidade, logradouro, um CIAF e um F. Só que a lista de fields que eu passei aqui não contém todos esses campos, né? Então, se eu passar dessa forma aqui, simplesmente passando endereço, como ele tem muito mais campos do que eu coloquei aqui, eu vou ter um erro. Então, o ideal aqui é que eu passe já um formato certinho, né? Com os campos, só os campos que eu preciso. Então, aqui eu abro um dicionário, eu vou criar um dicionário aqui, extraindo de dentro do endereço só os campos que eu quero. Então, o Copilot está até me sugerindo ali, ó. Então, o primeiro é CEP, depois, já me sugeriu aqui, então depois eu tenho o logradouro, complemento e assim vai. Vamos ver se ele vai fazer certo. Logradouro, complemento, bairro, localidade e o F, deu certinho, né? Então aqui o que eu estou fazendo? Eu estou simplesmente facilitando ali o trabalho do CSV dictWriter, já passando só os campos que ele precisa de fato para trabalhar, né? Eu vou dar uma quebra de linha aqui só para ficar formatadinho e ficar mais fácil da gente ver. Beleza.
né? Então, em vez de eu passar o endereço inteiro, ele vai ter muitos campos aqui que eu não tenho. Isso aqui poderia quebrar a execução do meu programa. Então, eu estou passando só o que ele precisa, de fato, para rodar. Então, beleza. Aqui, eu acho que aqui já está tudo ok. Se eu não esqueci nada, a gente já vai conseguir gerar um arquivo em CSV. Então, vamos testar. Eu vou limpar o terminal aqui, só para se der algum erro, fica mais fácil de ver. Vamos executar de novo aqui o exporta CSV. Vamos esperar para ver. Bom, executou. E se vocês repararem, ó, ele gerou um arquivo aqui, ó, endereços.csv, que é justamente o nome que eu coloquei aqui, ó, endereços.csv. Se eu clicar para abrir, como ele é um CSV, ele é um arquivo de texto. Então eu consigo abrir no VS Code direto, tá vendo? E aqui a gente consegue reparar algumas coisas. Por exemplo, o delimitador que eu coloquei, ó, tá aqui, ó, separando as células. Então CEP tá aqui, e se eu reparar, ó, aqui é um CEP, e eu tenho de novo o delimitador. E assim por diante, né? Então eu tenho aqui, ó, Praça Santa Sé, que provavelmente é o logradouro. E eu tenho um outro delimitador aqui, ó, lá do ímpar, que é o complemento, e assim por diante. Tá vendo que está formatadinho. E no final aqui eu tenho o contrabarra-N. Apesar dele não aparecer, porque no VS Code ele já interpreta, ele já entende que o contrabarra-N é uma quebra de linha. Então, ao invés dele deixar a linha assim, ó, o próprio VS Code automaticamente quebra essa linha para mim e já coloca no lugar certo. Agora, eu vou abrir esse arquivo aqui de fato para ver se o meu LibreOffice vai conseguir interpretar esse arquivo ou não. Então, aqui na pasta do projeto, ele já está aqui. Então, eu vou dar 2 cliques. Quando você abre um CSV no LibreOffice aqui, inclusive ele me dá essa janela aqui, que eu posso escolher algumas configurações. Como eu já fiz aquelas configurações no início, escolhendo delimitador, quebra de linha e tudo mais, ele já vem padrão. Eu não preciso mexer em nada, então é mais prático. Inclusive, ele já me dá uma amostra da planilha aqui, de como é que ela vai ser. Eu consigo ver se tem algo quebrado, tem algo que eu tenho que corrigir ou não. Para mim parece ok, eu vou só dar ok. Ó, e ele abriu. E aqui, ele veio certinho, né? Então, ó, eu tenho aqui o CEP certinho, ó, o acento veio certo, a separação de células veio correta. Então, é isso. Eu tenho o nosso arquivo CSV criado, e aqui seria só retrabalhar ele agora e fazer o que eu precisar com ele. Então, só para recapitular aqui, a gente importou. Eu vou até tirar o pprint daqui, que eu não estou mais usando, né? Então, o que a gente fez? A gente importou da aula passada o pega endereço, que ele vai pegar um CEP, consultar lá na API da Via CEP para a gente e trazer o endereço desse CEP. Eu criei uma lista de CEPs, que são os CEPs que eu quero ter na planilha, né? São CEPs aleatórios aqui para esse exemplo. Depois eu criei aqui um endereços, que é uma lista vazia, e fui percorrendo essa lista de CEPs e passando cada um dos CEPs para o meu pega endereço, lá, que é a função da aula passada, e appendando, né? Então adicionando a essa lista que antes estava vazia, cada um dos endereços retornados. No final disso, eu tenho uma lista cheia de endereços, né? E aí, na sequência, eu abri um arquivo usando o if, para ele já gerenciar o estado desse arquivo. Então, quando ele precisar fechar, ele já fecha automaticamente, né? Eu não preciso me preocupar em fechar esse arquivo depois. Eu abri um arquivo dando nome para ele enderecos.csv, com um mode W, que é justamente para se esse endereço não existir no disco, não existir aqui na pasta, ele cria esse arquivo para mim do zero. Passei o encode, que é opcional, mas eu gosto sempre de passar, para não ter problema com a acentuação. Então passei o encode UTF-8. Na sequência, eu associei aqui uma variável chamada scriptor, o CSV, uma instância, né, do csv.dict_writer, onde eu passo para dentro dele o arquivo, field name, que é o cabeçalho, o delimiter, que é o que vai separar cada célula, e o line terminator, que é o que vai dar a quebra de linha no final de cada linha. Depois disso, eu escrevo o cabeçalho de fato, que é o writer header. Então, eu estou escrevendo o cabeçalho dentro desse arquivo e eu vou percorrendo aquela listinha com todos os endereços, e em cada endereço eu vou escrevendo linha a linha lá, cada endereço dentro do CSV, e pronto. Depois que isso aqui termina, eu tenho ali um arquivo no disco. Ele já vai fechar, né, o with, ele vai gerenciar o estado disso aqui, então ele vai fechar o arquivo para mim, e eu vou ter um CSV aqui feito, prontinho para ser usado. Beleza, pessoal? Então é isso. O vídeo de hoje é esse, é bem curtinho. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e deixa aí um comentário para eu saber o que mais vocês querem ver aqui no canal. Beleza? Até a próxima!